Boa noite, pessoal. Tivemos um pequeno probleminha aqui com a nossa conta do YouTube e infelizmente a gente não vai poder transmitir ao vivo a nossa live pelo YouTube, mas estaremos aqui no Instagram, iniciando agora às 19h30. Peço desculpa aos nossos telespectadores aí do Instagram, mas enfim, estamos aqui para apresentar uma das funcionalidades, uma das ferramentas que o Condomínio Dedicado desenvolveu e que está atingindo um público excepcional, as assembleias virtuais. Eu estou aqui com a doutora Isabela Pantoja. Doutora Isabela Pantoja, fala um pouquinho sobre o seu trabalho e o que essas assembleias virtuais têm impactado na vida. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer, né, a presença aqui na nossa live para a gente falar de um assunto tão importante como assembleias virtuais, né? Eu sou Isabela Pantoja, sou assessora jurídica de condomínio, sou sócia-presidente da Pantoja Advogados e que hoje a gente vem fazendo aí assessoria jurídica de diversos condomínios dentro do Distrito Federal. E a gente tem aí seguido nessas assembleias virtuais, né? E vários deles utilizam o aplicativo do Condomínio Dedicado, que tem auxiliado bastante aí na execução dessas assembleias virtuais. Bacana. Eu estou aqui também, pessoal, com a síndica Eliane. É uma das síndicas, de certa forma, que tem utilizado muito as assembleias virtuais. Então, Eliane, fala um pouquinho aí da sua sindicância, da sua carreira. Boa noite, Leon. Primeiro eu quero agecer o convite. Confesso que eu me sinto honrada de estar participando da primeira live promovida pelo Dedicado e para falar de um assunto que veio, né, uma ferramenta que veio para facilitar muito a vida do síndico, né, porque proporciona uma participação dos condomínios muito maior, né, do que uma assembleia presencial. Eu sou síndica profissional aqui em Brasília. Eu tenho uma empresa chamada Life Conceito em Gestão Condominial. Eu tenho uma sócia, sou eu e mais uma sócia síndica, Elizabeth Velasquez, também está nos assistindo. Um abraço, Beth. Uma síndica fantástica. Concordo. E realmente essa ferramenta veio assim para ser um divisor de águas na decisão condominial. Bacana, excelente. Estou aqui também com a doutora Natália Lira. A Natália Lira, ela é advogada do Condomínio Dedicado e é a nossa DPO. Ela tem uma equipe que executa e acompanha essas assembleias virtuais através da nossa plataforma. E aí, Natália, fala um pouco sobre o seu trabalho, sobre essa função de acompanhamento dessas assembleias virtuais. Sim, como o John disse, eu estou à frente pelo Condomínio Dedicado das assembleias virtuais, além de ser a DPO, né, à frente ali da adequação, a LGPD da empresa, né? E hoje a gente vai estar aqui para esclarecer algumas questões muito importantes, legais, procedimentais sobre a Assembleia Virtual com a doutora Pantoja, com a síndica Eliane, e também falar um pouco sobre como a plataforma ela atua na Assembleia Virtual de forma a atender os requisitos legais ali impostos pelas leis da Assembleia Virtual. Bacana. Antes de mais nada, doutora, fala pra gente um pouco se é permitido ou não é permitido executar assembleias virtuais. Vamos entrar nesse ponto que é, de certa forma, crucial e para que os nossos telespectadores entendam como que funciona. Não, então, em março agora do ano de 2022, né, foi publicada a Lei 14.309, né, onde fez uma alteração no Código Civil, possibilitando e legalizando a realização das assembleias virtuais que já vinham sendo realizadas em decorrência da pandemia, então a gente foi obrigada a fazer, né? E aí legalizou, então oficialmente hoje o artigo 1353 e seguintes, né? O 1353 fala das assembleias permanentes, o 1354A ele fala das assembleias virtuais, legalizando então a realização das assembleias virtuais. Lembrando, claro, que existem alguns requisitos legais que precisam ser cumpridos para poder garantir a segurança jurídica daquela assembleia que está sendo realizada na modalidade virtual.
né? Então, é muito importante ter muita atenção no momento da elaboração do edital. Então, eu sempre falo, né, para os nossos condomínios e tudo, passem o edital para o jurídico, que o jurídico que vai analisar essa parte do edital que tenha necessidade legal de se cumprir alguns requisitos, né? Como, por exemplo, qual a plataforma que vai ser realizado, né? Como que o condômino ele vai poder exercer o direito de voto dele, em que lugar, né? Onde que vão acontecer os debates. Então, se faltar algum desses requisitos exigidos pela legislação, a Assembleia Virtual pode ser anulada. E outro ponto que eu falo é o seguinte, que o Código Civil, ele trouxe ali, legalizou a Assembleia Virtual, mas ele não fala pra gente o procedimento, né? E aí abre a liberdade para que cada síndico, né, e administrador possa criar o seu procedimento de realizar as assembleias virtuais, desde que cumpridos os requisitos. E para isso é o que eu falo, a importância de um sistema, né, tecnológico que possa permitir a realização, como é o caso, por exemplo, do próprio condomínio dedicado, né, onde a gente pode criar pautas ali, subpautas, né, para poder deliberar, como por exemplo, quem vai ser o presidente da mesa e tudo, e aí a gente consegue lá trocar, colocar os nomes, colocar quem são os candidatos ali de forma real, ao vivo ali, né, dentro da Assembleia, podemos fazer subpautas dentro das pautas. Então, essa agilidade do sistema tem trazido aí um êxito nas assembleias. Eu já tive em assembleias também que, assim, o sistema não permitia essa agilidade, né? E isso acaba demorando muito, e aí os condôminos ficam impacientes, né? Ou trava demais, ou a própria pessoa que está por trás ali do sistema não sabe manusear, e aí acaba a gente tendo alguns problemas ali na hora da realização da assembleia. E aí, assim, eu tenho falo mesmo com muita propriedade, porque o pessoal, né, o Condomínio Dedicado é um aplicativo que atende muitos condomínios, cuja Pantoja Advogados faz assessoria jurídica, e eu posso dizer com muita propriedade da efetividade do sistema, né? Eu queria deixar isso bastante claro aqui, porque a gente participa de muitas assembleias, então já tive a oportunidade de poder, assim, conhecer outros sistemas e tudo. Queria também parabenizar aqui a Natália, né? Que ela fica ali nos bastidores com a gente, né? E aí a efetividade ali na prestação de serviço dela é incrível. E é isso, né? Eu trato diretamente porque eu presido muitas assembleias, né? Então eu tô sempre ali, né? Natália, vamos criar a pauta tal. Natália, vamos mudar. Natália, vamos... Não. Então é bem bacana, assim. Então eu vejo que o procedimento, né? Finalizando aqui, o procedimento pré-assembleia, né, com um aplicativo bacana, um meio de voto legal e tudo, respeitando os requisitos da legislação, eu vejo que é sucesso absoluto aí a realização das assembleias virtuais. Bacana, interessante. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer os síndicos que ajudaram o Condomínio Dedicado a levantar esses requisitos para chegar nesse resultado. Mas enfim, mais uma informação interessantíssima, nós tivemos 30 dias durante a pandemia para fazer essa criar, né? Para criar. A gente já tinha os requisitos levantados, entendeu? Sim. Já tínhamos a ideia de fazer, mas ainda não tinha iniciado. Aí, é claro, o nosso time de desenvolvimento do Condomínio Dedicado, que trabalhou ali dia e noite, sim, durante 30 dias para poder criar a funcionalidade e disponibilizar para os síndicos. Eliane, e essa concepção do edital, como a doutora Pantoja acabou de citar, como que ela se dá lá no âmbito do síndico? Então, João, até quando a doutora estava falando, eu fiquei lembrando da minha primeira assembleia virtual. E a gente tem uma série, a Convenção traz uma série de requisitos que você precisa constar no edital para você fazer uma assembleia, né? E a questão da pandemia, ela trouxe, na verdade, uma nova interpretação, até mesmo antes de lançarem as leis permitindo de forma expressa, né, usando o nome assembleias virtuais nessa nomenclatura, abriu uma interpretação, porque o edital ele tem que constar a data
o horário e o local da assembleia, mas em nenhum momento falava que esse local deveria ser um ambiente físico. Só que como era tão acostumado, né, fazendo um ambiente físico, todo mundo interpretava daquela forma. Então, quando eu fui fazer o meu primeiro edital, eu comecei a pensar em como que eu ia adequar tudo, né, para aquela realidade virtual, aquele ambiente virtual. Principalmente a questão das procurações, né? Sim. Então, assim, tem sistemas, eu já fiz assembleias com outros sistemas além do condomínio dedicado, tem sistemas que você pode, o próprio condomínio, ele pode tirar foto, sobe no sistema, uma equipe, no caso, né, porque a assembleia virtual, ela tem um presidente, ela tem um secretário e tem o papel de uma pessoa que cuida, né, das plataformas que estão sendo utilizadas, né? Exato. Então, ali o secretário tem o papel de receber aquilo, encaminhar para o presidente fazer a validação daquela procuração. E eu tenho um condomínio grande aqui, com quase 300 unidades. Eu falei, gente, como é que eu vou fazer? A primeira assembleia, as pessoas estão ainda acostumando, né? A primeira foi um pouco mais agitada, assim, as pessoas, como é que faz isso? Como é que faz aquilo? Como é que né? Eu pensei, como é que eu vou fazer isso? Ficar a questão das procurações mais tranquilas. Então, eu coloquei no nosso edital que as procurações fossem entregues até meio-dia do dia da assembleia, para que a gente pudesse fazer a conferência com mais tranquilidade. Lógico que se na hora chegasse alguém com uma procuração, a gente não ia impedir a participação do condômino, mas foi importante fazer isso. Então, assim, é extremamente importante constar a forma de votação, né? Qual vai ser a plataforma que vai ser utilizada para votação, sim, onde vai ocorrer o debate, qual a plataforma que você vai utilizar, o link, né, para a pessoa acessar, isso tudo tem que constar e ter todos os elementos necessários para ter segurança e não correr o risco da assembleia ser anulada, o que uma assembleia presencial também com vício no edital pode ocorrer. Sim, sem dúvida. Né? Sim. É importante também acrescentar que essa legislação não só permitiu as assembleias no formato eletrônico, como também possibilitou o formato híbrido. Né? Tem executado bastante. A gente tem tido muita solicitação de assembleias no formato híbrido. Exatamente. E a legislação também, ela trouxe a possibilidade desses procedimentos, eles serem definidos dentro do regimento interno por um quórum de maioria simples, né? Uma coisa, como é tudo muito novo, né? Até para nós, né, advogados da área que a gente acompanha e tudo, então a gente acaba que de março para cá, quando legalizou, lógico que a gente veio desde a pandemia ajustando procedimentos. Correto. E depois que a gente, que de fato publicou a legislação, a gente teve que aprimorar ainda mais os procedimentos para obedecer à legislação e a cada dia que passa a gente vai aprimorando cada vez mais a forma de realização dessas assembleias virtuais. E eu acho que vai chegar um momento, né, que a gente vai precisar formalizar os procedimentos dentro do condomínio, né, que é o que estabelece lá também o Código Civil, permite que a gente legisle dentro do regimento interno quais os procedimentos que nós vamos adotar em relação às assembleias virtuais e híbridas, né? Como, por exemplo, essa necessidade de você ter um sistema, né, um aplicativo de votação. Né? Então, o que a gente já passou, por exemplo? Eu já tive condomínios que utilizavam um aplicativo de votação eficiente, muito bom e tudo. Na troca do síndico, o síndico resolveu retroceder e aí colocar a votação lá no meio do Zoom e conta voto, aquela coisa que a gente sabe que dificulta demais a identificação do morador, a forma de voto. Não tem, hoje eu vejo assim, em condomínios até assim, acima de 20 unidades, precisa de um aplicativo, não tem como, né? E aí quando você desenvolve um procedimento dentro do regimento interno, você acaba obrigando que as próximas gestões mantenham ali aquela qualidade na realização do procedimento de uma assembleia virtual, uma assembleia híbrida. Então, acho importante também ajustar o regimento interno nessa questão dos procedimentos a serem adotados, sabe? E uma coisa que é importantíssimo, o cadastro do morador tem que estar atualizado. De fato. Né? Para não correr o risco de um inquilino votar numa matéria onde só o proprietário poderia votar, correr o risco de uma anulação. Então, tem que ter todo esse cuidado. E é muito comum, eu vejo, né, nos condomínios que a gente assume,
muito comum o banco de dados, né, as informações, ser da administradora. Então, quando vai trocando a administradora, tem toda aquela dificuldade que você acaba perdendo. E eu sempre faço o seguinte caminho. Eu tenho um banco de dados que eu utilizo dentro do condomínio e eu alimento a administradora, porque assim eu consigo me manter, e quando eu digo o condomínio, né, o condomínio consegue se manter atualizado e não na mão de uma administradora. Então, sai síndico, sai administrador, o dado está ali. Isso é muito importante a gente ter. Demais. Inclusive para a Assembleia Presencial. Sim, vocês se lembram o tanto que a gente sofreu no início lá da pandemia, que aí todo mundo entrava, eles entram, né? Os condôminos entravam, ainda não tinham o cadastro no sistema, e aí a gente precisava fazer o cadastramento, aí essa parte demorava. E aí a gente já vê que hoje em dia o tanto que já evoluiu, né? Hoje a gente já começa a assembleia, a gente já não tem mais esse tipo de problema, habituado, né? Já tá todo mundo conectado, já sabe onde que vota e tudo, é muito bom. É muito legal ver essa evolução, né, do presencial para o virtual e, obviamente, com a ajuda da tecnologia, né, que sem ela a gente não conseguiria estar aí nessa agilidade que a gente está hoje. Bacana. De fato, o que o condomínio dedicado fez? A gente tentou pegar uma assembleia virtual e colocar ela muito próximo de uma assembleia normal. Dinâmica. Que muito dinâmica. Que é a presença de um mesário para poder verificar, validar essas procurações, enfim. A gente deixou o sistema muito, muito próximo, entendeu? De uma assembleia normal. Isso facilitou muito a vida do síndico, de quem ia operar o sistema também, entendeu? Claro. Para que uma assembleia ela flua, né, rapidamente, no momento da reunião. É muito importante o que a Eliane trouxe em relação ao cadastramento. Mas é muito importante isso também que o John trouxe do dinamismo de uma assembleia presencial, né? Para que não impeça ninguém de exercer o voto ali na hora da assembleia. Então, na preparação, realmente, a gente tem esse cadastramento prévio. Os moradores são chamados ali, né? Pela maioria das administrações dos condomínios, pelo menos, para atualizar o e-mail, o telefone, para receber, eles recebem um tutorial ali de como acessar o aplicativo também, tem o edital, todas as informações pertinentes, porque a lei traz até esse requisito, né, doutora, de que as informações da Assembleia sejam disponibilizadas com antecedência, então o aplicativo ele já tem todo esse arcabouço prévio ali de preparação da Assembleia, né, para que cumpra esses requisitos legais, mas durante a Assembleia a gente também tem um suporte lá. A gente vai verificar que um e-mail foi colocado com um ponto no lugar errado, então a pessoa não vai conseguir acessar a plataforma. Então tem um canal direto ali de suporte já com a administração, que é quem valida as informações. A gente, dentro do aplicativo, não faz nada sem uma pessoa ali que possa validar essas informações, né? Valida na hora ali da assembleia, já resolve a questão do acesso para que a pessoa consiga votar. E naqueles casos, né, doutora, como acontece muito, tem pessoas que não conseguem acessar a plataforma de forma alguma. A gente teve a honra até de ter a doutora Isabela como presidente de várias assembleias que eu participei ali na operação, né, da assembleia virtual, em que ela possibilita que a pessoa vote na sala de votações. Sim. E que eu lance manualmente esse voto. Ali fica o registro na gravação e eu faço o voto e já consta ali. Se a pessoa tivesse uma inadimplência, por exemplo, já seria a gente já anularia. Porque é justamente isso. Eu agradeço, né, Natália? Também é uma honra te ter nas minhas assembleias, sabe? É disso. Aqui tá quase uma assembleia, né? Não, é porque justamente a gente é cumprindo ali o requisito da legislação, né? Que uma coisa que a gente não pode fazer de forma alguma, independente da pessoa conseguir ou não conseguir acessar ali, é impedir o direito de voto de um condômino que está adimplente e tudo, né? E tá ali participando. Então, às vezes acontece isso mesmo, né? A gente tem algumas pessoas que ainda tem um pouco mais de dificuldade, acho que é um número ínfimo, minoria mesmo, né? Mas acontece ainda, e aí a gente tenta suprir dessa forma. E geralmente isso acontece na primeira assembleia, depois que o pessoal, né, já participa, os condomínios começam a participar, isso vai reduzindo. É verdade, sem dúvida. Nos condomínios onde eu tô com a assembleia só virtual, praticamente não acontece mais. Agora, uma coisa que eu fiz antes de lançar a primeira assembleia e que ajudou bastante foi a gente criar uma assembleia simulada.
Então, passamos toda uma orientação, uma circular com uma orientação para os condôminos, para eles acessarem o sistema, exercer o voto ali para a gente, e qualquer dificuldade, falar previamente, né, com a administração. Então, isso ajudou muito a primeira assembleia a se desenvolver bem. Sim, sem aí dúvida. O pessoal já pega como requisito aí, entendeu? Essas dicas de quem executa praticamente uma assembleia por semana aí. Isso aí. Que me dera. Outro ponto que o condomínio dedicado, de certa forma, conseguiu foi multar, para se transformar no decorrer, entendeu? Dessas assembleias que foram acontecendo. Aí surgiram mais requisitos de vários condomínios, de vários clientes, e a gente foi, de certa forma, se adaptando, pegando o sistema e colocando o sistema cada vez mais personalizado para esses clientes, isso, para poder conseguir executar a assembleia de uma maneira um pouco mais tranquila. Ele tem um outro ponto, chega até a ser uma pergunta. Durante a pandemia era fato que as assembleias tinham que acontecer virtualmente. Não é isso? Mas pós-pandemia, como é que está esse cenário? Olha, os condôminos, a Assembleia Virtual, ela é tão democrática e tão mais tranquila a condução e dela, segura. A participação, e segura, que os condôminos não querem voltar para o presencial. Caramba. Não querem. Isso é bom. Não querem voltar. Eu tenho um condomínio em que algumas pessoas, justamente essas que têm um pouco mais de dificuldade, né? Com tecnologia, é um condomínio grande, professores que passaram a pandemia inteira utilizando ferramenta virtual, falaram: Eliane, faz uma assembleia presencial. Só que a maioria quer a assembleia virtual. Então, o que eu fiz? Eu fiz uma assembleia híbrida. Ótimo. Né? Então, assim, fluiu super bem e, sem dúvida nenhuma, a assembleia virtual, ela sai mais barato para o condomínio, mais segura, mais dinâmica, mais prática. Eu gosto muito. Gosto muito de fazer. Eu sou super suspeita, assim, para mim todas seriam virtuais, né? Eu também. Mas assim, tem ainda, né, alguns síndicos também que a gente trabalha e tudo, que eles, nas AGOs, eleição de síndico e tudo, prefere ali ainda aquele contato mais, né, humano e tudo. E aí a gente também entende, a gente vai também e faz lá tudo que precisa ser feito. Eu acho que um ponto importante também, John, que a gente não pode deixar de falar, talvez tenha que ter um outro podcast para falar só sobre isso, mas seria as assembleias em sessão permanente, né? Que também, com essa lei e publicada em março, ela incluiu ali no Código Civil essa possibilidade, que é se atingir ali os quórums que são qualificados, né? No direito condominial, a gente tem algumas deliberações que exigem quórum qualificado. E a gente não, e assim, no âmbito condominial, nunca se conseguia atingir esse quórum. Primeiro porque já era um costume que pouquíssimas pessoas iam para a assembleia, né? Presencialmente, menos ainda. Aí, virtualmente, aumentou consideravelmente o número de participações, mas mesmo assim ainda não é suficiente para poder, por exemplo, atingir o quórum de 2/3, né? Do número de condôminos, que, por exemplo, seria um quórum para se alterar um artigo da Convenção de Condomínio, né? Além de vários outros quórums qualificados em relação às obras. Então, essa inovação do Código Civil possibilitou a realização das assembleias em sessão permanente, e aí eu acho que entra também a importância de um bom aplicativo, entendeu? Porque a legislação, quando ela fala no formato eletrônico, ela não obriga necessariamente a videoconferência, né? Então, ela pode ser também realizada ali dentro do aplicativo. Sempre, né, deixo registrado assim que sempre respeitando os requisitos da legislação, né, mas não há na legislação ali a obrigatoriedade da videoconferência. E essas assembleias em sessão permanente, né, eu acho que eu vou falar um assunto aqui que acaba sendo um pouco polêmico, porque tem alguns colegas que discordam, outros concordam. O meu posicionamento, né, que eu sou já um pouco mais arrojada na interpretação da legislação, eu digo assim, mas entre uma assembleia e outra, né, quando ela está em sessão permanente,
eu não vejo a legislação não proíbe que aquela votação continue ali apta dentro do sistema, né, para que o condômino que não queira ou não tenha interesse em participar das sessões, né, que estão ali em segmento, ele possa ir lá e exercer o direito de voto dele. Obviamente que a gente estava conversando aqui antes da gente ir para o ar, eu junto com a doutora Natália, da necessidade do aplicativo conversar com a inadimplência do condomínio, né? Porque a pessoa não pode, fundamental, porque aí quando ela for votar ali, independente do momento que ela vai votar, ela estando adimplente, ela vota, ela estando inadimplente, ela é travada para votar. Correto. Né? Então, há quem entenda que isso seria uma assembleia aberta, né? Eu já entendo de uma outra forma, não gosto nem de falar em assembleia aberta, porque não foi o que a legislação trouxe. Ela traz em sessão permanente, acho que tem que sim respeitar a legislação, realizar as sessões dentro do que está determinado na legislação. Agora, o fato do aplicativo estar ali, possibilitar o condômino que não tem interesse em debater o assunto e tudo, ele possa votar e tudo, eu não vejo problema, não vejo que a legislação proíbe isso. O mais importante é a administração do condomínio, né, junto com a sua assessoria jurídica, disponibilizar o direito ao condômino de ter uma sessão, de ter uma assembleia, de poder discutir a matéria, de poder exercer o direito de voto lá, se ele quiser, né, e debater os assuntos e ter conhecimento que está se tornando. Assim. Então, acredito nem ser polêmico. Tem várias assembleias abertas hoje pelo condomínio dedicado, várias. Eu acho que vão ficar aí, tem umas de uma semana, outras com um prazo bem maior, entendeu? Justamente para poder discutir esse tipo de assunto. Tem assembleias que tá aberta lá só para discussão, para o pessoal poder ir lá no chat discutir, e fica uma pessoa do outro lado no sistema respondendo, entendeu? Essas informações. Isso. Mas enfim, são várias modalidades de assembleias que, ao meu ver, entendeu? O aplicativo atende perfeitamente. Exato. Essa coisa de assembleia, eu estive num congresso em São Paulo há pouco tempo atrás, e aí realmente assim, tinham vários os palestrantes, né, que são especialistas em direito condominial, que estavam lá presentes. Eles próprios tinham posicionamentos divergentes em relação a essa interpretação da assembleia em sessão permanente, né? Se seria uma assembleia aberta, se não seria e tudo. Então assim, tem alguns que são um pouco mais arrojados, outros mais conservadores e tudo. Eu entendo que a gente, respeitando os requisitos que estão ali expressos no Código Civil, né, a gente garante ali a segurança jurídica do condomínio e consegue atingir o objetivo que a legislação trouxe. Qual é o objetivo que a legislação trouxe? Que o condômino possa votar de onde ele estiver, no momento que ele quiser, né, ali sendo oportunizado ali o debate, né, e respeitado aquilo ali. Então, a partir do momento que a gente respeita os requisitos da legislação, o restante do procedimento é por nossa conta. Eu acredito que, já que tem essa divergência, né, de entendimento, a melhor forma de se fazer é garantir a segurança com o registro na ata, a própria Assembleia decidindo se ela vai manter a votação aberta, né, ali, permanente, sim, ou não. Até a próxima sessão. Eu acho que isso também deve dar uma segurança jurídica maior, né? Eu acho que a gente não deve falar muito em assembleia aberta, porque principalmente aqui no Distrito Federal, a jurisprudência não nos resguarda. Diferente, tem outros estados que já consideraram, né, não tivemos problemas em relação a isso, mas no Distrito Federal ainda eu tenho muito receio em falar em assembleia aberta, né? Eu entendo que há uma votação no aplicativo, né, que é uma votação que está em sessão permanente. Então, ela só pode ser fechada no momento que se atingir o quórum ou se finalizar os 90 dias exigidos da legislação. E aí sim é o momento da gente poder fechar ali aquela votação e ver se então conseguiu-se ou não o quórum qualificado para aquela decisão, né? Então, eu tento enxergar dessa forma um pouco mais ampla, né? E dar liberdade ao condômino. E o condomínio, né? A administração do condomínio ficar ali cumprindo os requisitos da legislação. Como publicando as atas parciais, né?
as decisões que foram tomadas, os debates que foram realizados, né, as transcrições circunstanciadas do que aconteceu naquela sessão, naquela sessão que está permanente e tudo, publicar essas atas parciais, publicar os editais de convocação daqueles que não compareceram na Assembleia anterior, para que eles sejam convocados, né? Essa parte da administração do condomínio tem que ser feita. O aplicativo que está lá com a votação para poder colher os votos por 90 dias, vamos dizer assim, né, que é o período que pode durar uma sessão permanente, fica a cargo do próprio condômino a responsabilidade dele acessar e querer votar sem debater a matéria, né? Então, eu enxergo um pouco dessa forma, passando a responsabilidade para o condômino, né, e o condomínio cumprindo ali aquilo que exige a legislação. Condômino por conta própria quer votar sem debater a matéria, ele vai lá e vota. Se não, o condomínio disponibilizou para ele ali o local adequado para ele debater também. Bacana, excelente. Lembrando que essa configuração de sistema de você deixar uma assembleia aberta durante um período atende os requisitos, entendeu, do nosso sistema. Se o condômino pode ou não mudar o voto durante esse período, também é possível dentro do sistema. A própria legislação permite, né, a alteração do voto. Isso aí é bem tranquilo em relação a isso. E inclusive votação em tempo real. Doutora, uma difícil. O condômino voltou, se tornou inadimplente e quer mudar o voto. Então, no ato dele querer trocar o voto dele, exercer o direito ali, que ele vai estar votando, né, mesmo que seja mudando ou não o voto dele, ele precisa ter os requisitos para poder, seja votar, mudar. Eu entendo assim, a gente não tem uma legislação expressa sobre o assunto, a gente tem que, o condômino poderá exercer o direito de voto dele desde que é adimplente. Ele votou, agora ele quer mudar o voto dele, da mesma forma ele está exercendo o direito de voto, mesmo que seja para alterar, né? Esse é o meu entendimento. Então, a partir do momento que ele está inadimplente, se a gente for seguir à risca o Código Civil, ele não poderia nem sequer participar daquela sessão, daquele momento, daquela discussão, entendeu? Então, eu entendo que não, que ele não poderia mudar o voto dele se ele tivesse adimplente, se ele tivesse inadimplente. O voto válido seria de quando ele votou e estava adimplente. Perfeito. Exato. Tem outro ponto, outra pergunta. Falar em pergunta, pessoal, às 20 horas, eu tô acompanhando aqui, inclusive a gente pelo Instagram, eu vou abrir para que vocês que estão nos assistindo agora façam perguntas também, tanto para a doutora Pantoja, quanto para mim relacionado ao sistema, para a doutora Natália, para a Eliane, mas eu tenho um assunto aqui que é polêmico. Polêmico não, né? Mas um assuntozinho aqui de assembleias virtuais. Procurações. Quem tem a obrigação de fazer a análise dessas procurações? Porque, tipo assim, no nosso sistema hoje, você sobe uma procuração no momento que você quiser. Inicia, mesmo a Assembleia tendo iniciado, você sobe lá uma procuração, aí é onde a gente, de certa forma, desenvolveu o sistema para que ele ficasse mais próximo de uma Assembleia normal. Aí tem uma pessoa no sistema para poder fazer uma análise daquela procuração, e aí a gente valida e vincula aquela unidade àquele participante. Ao meu ver, assim, como uma assembleia presencial, a análise das procurações ela é feita no início, né, da assembleia ali. E durante? Se uma pessoa, durante a assembleia, né, chegar com uma procuração e tudo, tem que ter uma pessoa responsável por fazer a análise dos requisitos básicos ali exigidos pela convenção de condomínio, né, para ela poder participar. Então, eu entendo que no virtual da mesma forma, né, algumas vezes já aconteceu, não sei nem se foi com a Natália e tudo, mas, por exemplo, colocaram uma procuração e aí foi questionado se estava ou se não estava cumprindo os requisitos. Aí a presidência da mesa para a Assembleia e faz a análise se está cumprindo ou não está cumprindo, e aí se invalida ou não aquele voto. Né? Eu sou parte do... Agora também há controvérsias. Tem gente que acha que tem que ter um período, se a pessoa não cumpriu naquele período, acabou, ela não pode mais apresentar a procuração e não vai votar na Assembleia. Eu parto do princípio seguinte, que se tem, um condômino, né, que precisa ser representado, mesmo que a pessoa tenha chegado depois, está adimplente, está cumprindo os requisitos da convenção e do regimento interno, a gente precisa permitir o voto.
né? Mesmo que às vezes a gente tenha que parar um pouco e tudo, claro, se tiver uma pessoa a mais, ou seja, do jurídico, né? E aí, o condomínio dedicado dispondo, por exemplo, de uma advogada que vai estar ali subindo aquilo, já agiliza ainda muito mais, né? Porque já está ali e, óbvio, se recorrendo ali à presidência da mesa quando precisar. Há quem entenda, por exemplo, que iniciou a assembleia, ninguém mais pode entrar, não pode apresentar mais procuração, porque não tem como analisar e tudo, etc. Eu já não parto desse princípio, né? Eu acho, a não ser que haja uma determinação expressa na convenção, no regimento interno, nesse sentido. Aí a gente tem que obedecer. Do contrário, eu acho que tem que subir, igual faz no condomínio dedicado, e analisar os requisitos, estando válido, estando adimplente, cumprindo os requisitos da convenção de condomínio, tem que deixar votar. Eu levantei esse assunto aqui, só um minutinho, porque o que acontece? Na maioria das vezes, quando a gente vê um usuário subindo um arquivo desse para poder se fazer valer, representar na Assembleia, Sim. ele já estava no edital pré-requisito que ele submetesse aquela procuração. Para análise prévia. Sim. E aí eu estava no edital. Se tiver no edital que ele deveria ter submetido e ele não submeteu, ele pode participar da Assembleia mesmo assim? Olha, eu acho que quando as regras estão previstas ali no edital, é de bom tom a gente respeitar, né? É claro, mesmo assim, mesmo estando previstas ali no edital, eu acho que há situações que a gente possa sim parar e analisar a procuração. Por quê? Desde que, eu falo, né? Nem porque, desde que as observâncias que estão no edital sejam da convenção de condomínio. Entendi. Né? Eu acho que eu não concordo muito quando a administração ou um síndico coloca as regras que ele quiser ali dentro do edital, sem ter um respaldo no regimento ou na convenção, né? Então, claro que a gente, né, principalmente lá na pandemia e tudo, a gente colocava até para ter uma organização, porque a gente não tinha um aplicativo lá de imediato para poder analisar a procuração, então a gente tinha que ter a análise prévia, ou então ali, né? Então aí a gente precisava desenvolver um procedimento dentro do edital capaz da gente poder controlar as procurações na Assembleia, né? Agora já é um outro momento, né? Eu acho que aí eu tenho uma certa resistência de quem cria as próprias regras dentro do edital sem ter uma determinação na convenção e regimento interno, sabe? Entendi. O que você ia falar, Natália? Eu ia falar justamente isso, que geralmente as regras de apresentação das procurações são previstas no edital. Por isso que eu acho importante colocar no regimento interno, né? Porque aí a gente não é uma coisa que quem está criando é o síndico, nem a assessoria jurídica ou nem o condomínio dedicado, Sistema. né? Nem o sistema. É uma coisa que foi deliberada em assembleia. Gente, como é que a gente vai fazer quando for virtual? Vamos escrever aqui no regimento interno, fazer um artigo aqui nas assembleias virtuais, a apresentação da procuração vai se dar em 24 horas e tudo, papapá. Provou em assembleia? Aí pronto, e não vai ser a doutora Pantoja que vai virar e falar, vamos analisar a procuração no meio do caminho. Jamais, a gente vai obedecer aquilo, né? Então é isso que eu estou te falando, que é essa necessidade do procedimento deliberado, deliberado em assembleia e dentro do regimento interno ajudaria demais nessa situação que a gente está falando aqui, sabe? Isso é muito importante ser falado, porque embora as regras venham previstas no edital, pode acontecer algum imprevisto. Por exemplo, a administração não verificou que tinha uma procuração ali recebida por e-mail e aí passou batida e a pessoa já era para estar lá dentro do sistema e aí tem que ser levado para a presidência da mesa. É muito importante que sempre que essas situações chegam no aplicativo, e geralmente chegam pelo nosso canal de suporte, que fica sendo disponibilizado ali durante todas as reuniões, eles são passados imediatamente para a administração. O aplicativo, ele não decide, assim, quem participa ou não, a gente leva para a presidência da mesa. Geralmente já aconteceu, né, doutora Pantoja, de analisar as procurações ali durante a assembleia para ser de forma transparente. Eu e a doutora Isabela Pantoja, eu na operação ali do sistema e a doutora como presidente, a gente raramente trocou alguma mensagem particular. Sempre na sala de reunião. Sempre de forma muito transparente, com a participação de todos os presentes. Já aconteceu, Eliane, lá no teu condomínio, de um morador tá
apresentando procuração aos 45 do segundo tempo? Já sim. Já, e a gente aceita. John, a questão da Assembleia Virtual, a gente foi aprendendo e melhorando o processo. Eu lembro que no meu primeiro edital, se eu não me engano, eu coloquei as procurações deverão, usei a palavra, deverão ser apresentadas né, até o horário tal pelo canal X. Depois a gente foi começando a melhorar. Pedimos que as procurações, para agilizar o processo, sejam apresentadas com antecedência. Então a gente vai aperfeiçoando o processo. E eu lembro que na primeira assembleia, a gente sempre tem que sentar na cadeira do condomínio. O que pode ser questionado? E uma coisa que eu sabia que ia ser questionado como é que a gente vai saber das procurações? Então, antes de iniciar a assembleia, quando elegeu o presidente, que por coincidência a presidente, porque a doutora Isabela me assessora, né, é assessora jurídica, não me assessora não, é assessora jurídica de alguns condomínios onde eu sou síndica. Então, já aconteceu, na primeira assembleia, ela que estava me assessorando, e eu pedi que ela falasse em assembleia quais as unidades que estavam sendo, só o número da unidade, representadas por procuração. Bacana. E no relatório de votação, que nós utilizamos o dedicado, inclusive você no início falou que convidou alguns síndicos, né, para ajudar a construir. Sim, sim. Eu e a minha sócia Elizabeth, nós fomos convidadas para ajudar, bacana. Demos algumas sugestões e assim, ficou muito além do que eu imaginava que seria, porque realmente é bem completo. Então, ali no condomínio dedicado, quando o relatório de votação, aparece o número da unidade e quem era o condomínio que estava representando. Então, ele é auditável. Isso dá uma segurança jurídica muito grande, uma segurança para o condômino. Sim. Então, assim, o condômino que quiser ir até a administração e pesquisar o relatório de votação sai até a opção de voto, né? Sim. Então, assim, é muito detalhado. Ele tem essa possibilidade de ir lá fazer essa auditoria, essa conferência. Era um dos pontos que a gente ia levantar aqui. A facilidade de você registrar a ata ficou muito mais fácil para os condomínios. A gente tem esse feedback dos condomínios que o registro da ata ele é um pouco mais dinâmico, é aceito em todos os cartórios do Brasil. A gente tem executado assembleias no Brasil inteiro, então ele é aceito, essa facilidade de registrar a ata. E dentre esses requisitos foi a auditoria em cima desse relatório. Quando você conclui a assembleia virtual, você vai lá num botão, conclui, faz ali um motivo de agradecimento aos moradores, esse motivo chega no aplicativo, no sistema, e automaticamente ele gera um relatório. Com aquele resumo, se o pessoal discutiu, o que foi discutido, entendeu? Mas enfim, tocou num assunto importantíssimo, queria deixar registrado aqui algumas pessoas que eu não posso lembrar de todas, entendeu? Algumas pessoas que participaram desses requisitos, Leonardo Varverde, Tainá, Edmilson, o Anderson Machado, tô esquecendo de alguém? Flávio... Lembra aí, gente, mais alguém? Mas, enfim, esse pessoal, gente, foi fundamental para que a gente chegasse nesse resultado hoje. Não só da funcionalidade, doutora, das assembleias virtuais, do sistema como um todo. O DNA do condomínio dedicado é se aproximar dessas pessoas que têm o conhecimento de ser síndico, de estar atuando. Sim. E a gente criou para poder curar a dor deles. Esse é o pré-requisito do sistema, entendeu? Quando a gente encontra, que a gente está com o uniforme do condomínio dedicado, encontra com um morador, com um síndico na rua, é muito bacana. Ouvir, é o meu sistema que está lá no seu condomínio. Aí, você está gostando? Não, é muito bom. Nossa, é um feedback fantástico. Que a gente fez para poder atingir justamente aquele usuário final, entendeu? Sim. E a gente sabe que essas pessoas passam por esse processo de melhorar a vida dos moradores. Sim. E aí, quando a gente publicou a Assembleia Virtual, a gente nem publicou, a gente chamou esses síndicos, essas pessoas, entendeu? Para participarem de assembleias teste dentro do escritório, antes mesmo de soltar para os usuários, validar as funcionalidades. Sim. Enfim, executamos várias assembleias pelo YouTube, não deu certo o nosso YouTube hoje, mas executamos a assembleia pelo YouTube, dentro do aplicativo, sim, colocando o link do Zoom lá dentro. Nossa, foi fantástico. A gente tem tido experiências maravilhosas executando as assembleias. Não tenho dúvidas. Você falou em cartório, né? Que agora os cartórios eles aceitam, registram e tudo, etc. Mas eu queria aproveitar aqui que a gente já está, né, nesse podcast, pra gente, porque eu tô tendo uma dificuldade e eu vou colocar esse desafio aqui pro condomínio dedicado. Traz. Olha só,
E eu não tô conseguindo que o cartório, alguns cartórios, que é uma caixinha de surpresa, né? Cada cartório tem um posicionamento, conseguindo registrar a alteração da convenção de condomínio. Vejam bem, a gente não precisa, para alterar a convenção de condomínio, não precisamos da aprovação de 2/3 dos condôminos, pois o cartório me exige a assinatura presencial na caneta com o reconhecimento de firma de cada uma das assinaturas. Aí eu falei, mas aí que você rasgou o Código Civil quando ele permitiu ali o voto eletrônico e tudo. Não consigo, John. Não consigo. Eu tô quase movimentando uma ação judicial para consolidar, né, ter pelo menos uma jurisprudência dentro do DF que obrigue os cartórios a aceitarem ali o voto eletrônico de 2/3 e não a assinatura, né? Porque hoje eles exigem a assinatura de 2/3 e eu tenho que reconhecer a firma de cada um dos 2/3 que votaram. Então eu falo assim, mas não, peraí, o Código Civil, você tá indo em encontro ali o que o Código Civil, né, nos proporcionou para facilitar os quórums qualificados. Pois é uma briga, entendeu? Aí tem que ir lá, eu vou, despacho com tabelião, tudo. Não adianta. Porque eles entendem que para se alterar, a convenção de condomínio tem que estar subscrita por 2/3, né? Então, é uma batalha aí que nós advogados que trabalhamos na área, eu pelo menos estou travando isso daí em relação a alguns condomínios, né? Eu tenho o síndico meu que ficou chocado, porque quando volta, a gente protocola lá no cartório, né, para ela fazer a análise daquela convenção que a gente vai alterar, aí volta alguns requisitos que precisam ser cumpridos, né? E aí a gente bota lá a lista eletrônica dos 2/3 que foram aprovada a alteração, aí o cartório volta indeferindo ali porque quer manuscrito. Então, acho um retrocesso. Manifesto aqui que é o meu entendimento em relação a isso. Acho que para subscrever, né, a gente tem que ter uma interpretação mais ampla em relação a isso, em especial em razão dessa nova alteração do Código Civil, entendeu? Então, se tiver aí algum tabelião me assistindo, puder nos ajudar, a gente fica agradecido. Vamos tentar chegar essa informação aí aos pertinentes. Outro ponto, a gente conversou aqui, de certa forma, sobre os valores da Assembleia. Você tem mais ou menos em média, Eliane, quanto que custava uma Assembleia para o condomínio? Depende do que o condomínio vai utilizar. Por exemplo, se você tem Assembleia que você faz sem ter a necessidade de gravação. Tem Assembleia que a gente grava, então você tem que contratar uma equipe de gravação. Tem condomínio que a assessoria, dentro do contrato da assessoria contábil ali, né, da administradora, tem a disponibilização de equipamentos, de secretaria, então isso é muito relativo, mas nos condomínios onde a gente utilizava a gravação, utiliza os equipamentos, né, da parte da administradora, tudo, com certeza a Assembleia Virtual ficou muito mais em conta. Certo. Tem alguma pergunta aí, pessoal, que surgiu no online pra gente? Bacana. Vamos lá. E, doutora, quais são os procedimentos básicos para executar uma Assembleia Virtual? Quais são os procedimentos para a gente poder dar essa informação para o pessoal que está assistindo a gente? Então, primeiro ponto principal é você olhar se a convenção de condomínio não veda, né? Porque eu já tive convenções de condomínio que determinavam expressamente que a Assembleia tinha que ser presencial, no salão de festas. E ainda determinava o local. Então, se a convenção vedar, aí você tem que alterar sua convenção fazendo a Assembleia em sessão permanente, presencialmente, né? E aí seria uma forma. Você tem que garantir o direito de voz, de voto e de debate do condômino. Então, seja a forma eletrônica que for, videoconferência, só na plataforma, as duas coisas juntas e tudo, tem que ser garantido esses 3 requisitos aí essenciais. E o edital, que eu já falei aqui no início da nossa live, que precisa estar lá no edital, aonde vai ser realizado, qual é o link, qual é a forma de voto, né? E o procedimento para acessar.
Então, por exemplo, a gente ainda tem uns condôminos desavisados no meio do caminho, que ainda não se cadastraram, ainda não baixaram o aplicativo do condomínio dedicado. Então, todas essas informações têm que vir, né? Então, eu indico assim que não só seja colocado lá, a votação vai ser pelo aplicativo do condomínio dedicado, mas um anexo, por exemplo, de como baixar, né? Aonde clicar, para onde ir e tudo. Isso é muito importante também para a gente não ter problema e tudo, e garantir aí que sejam cumpridos esses requisitos básicos aí para a realização da Assembleia Virtual. Excelente, excelente. Tem outra dica que eu queria, não é bem uma dica, tem um outro procedimento que acelera, que quando eu vejo a doutora Pantoja administrando como presidente, a gente vai falar um pouquinho mais agora, inclusive, sobre a presidência da Assembleia, nas Assembleias Virtuais, mas tem lá um procedimento que eu vou te dar um limite de tempo para poder falar, isso ajuda? Demais. Na verdade, assim, né, como eu presido muitas assembleias, então, e o pessoal tem gostado muito, né, disso, da gente poder delimitar um tempo de fala. E eu acho muito importante que isso não parta de uma determinação da presidência da mesa, mas sim deliberado. Então, a gente já teve assembleias, por exemplo, que eu sempre sugiro 2 minutos, que eu acho que é um tempo suficiente, né, para debater um certo assunto, nem que a pessoa se inscreva novamente e fale. Mas mas a gente já precisou deliberar para ser 3 minutos, 2 minutos, né? E a gente delibera e tudo. E aí tem que seguir a risca. E aí cabe ao presidente da Assembleia estar ali com o cronômetro, é o meu caso, né? Tá ali com o cronômetro para poder controlar direitinho e dar tudo certo. Na verdade, toda a Assembleia, para ela correr de uma forma tranquila, dinâmica, ela tem que ter um bom presidente, tem que ter um secretário. O síndico ele tem que estar bem assessorado, porque o síndico ele vai estar ali focado na apresentação, em perceber a dúvida do condômino, né? Sim. E eu acho muito divertido até, interessante e divertido, porque na presencial, você está ali ouvindo o que cada um está falando, né? Na online, o síndico ele está apresentando, ele está prestando atenção no que a pessoa está perguntando e está lendo ali o que estão escrevendo no chat. Sim. A pergunta. Então, muitas vezes a gente acontece, estou fazendo tal pergunta assim, aqui no bate-papo, e a gente mesmo já responde. Então, exige muita concentração. Então, é importante ter um bom assessoramento ali, né, para dar suporte para o síndico. E na maioria das vezes... Só complementando, John, claro. E a parte boa justamente da virtual é que quando o negócio começa a fugir um pouco do controle, o condomínio não quer muito respeitar aquele prazo, você pode, né, dependendo do aplicativo, da plataforma que você está utilizando, o aplicativo, você pode colocar, mutar o microfone, né, se começar um nível, lógico, de... Sim, a gente já teve como é que eu posso falar? De atrito, sim, né? A gente tem visto umas assembleias nas mídias que tem causado muito burburinho nesse sentido. Nesse sentido da ajuda. Eu tenho pavor senhora. de bloquear o microfone como presidente da Assembleia e tudo. Mas, às vezes, alguns condôminos aproveitam ali do momento virtual e dão uma desabafada além da normalidade. E aí acaba a gente sendo obrigada a fazer essa prática indelicada dentro da Assembleia, né? E qual foi a situação mais... Primeiro para a Eliane. Vamos quebrar um pouco o gelo dessa nossa conversa. Qual foi, Eliane, a situação mais inusitada que você teve numa Assembleia Virtual? Gente, esse meio virtual, a gente viu até alguns fatos, né? Envolvendo até as sessões no julgamento, né? Algumas situações. Nas primeiras que eu fiz, a pessoa que estava ali brigando com a tecnologia, tá com o microfone aberto e soltar uma palavra que não deveria ter falado, né? Casal assistindo a assembleia, não em questão assim íntima, mas constrangedora, mais íntima, deitado na cama, né? Uma coisa que eu acho bacana, eu já fiz muita assembleia que o pessoal tava ali, andando de bicicleta na bike, fazendo e acompanhando. Por isso que eu gosto da assembleia virtual, porque tem essa possibilidade. Às vezes a pessoa tá viajando. Eu já fiz assembleia que a pessoa tava fora do país e estava ali acompanhando a assembleia virtual. Sim. Então, é muito bacana porque ajuda a deliberação, a decisão de condomínio, a maioria, né, as mais importantes, é tomada em assembleia. Então, trouxe a participação. De vez em quando tem algumas situações assim
né, meio constrangedoras, engraçadas, mas agora o pessoal já está acostumando, né? Os condomínios já acostumou, já está mais cuidadoso. Já está bem mais E cuidadoso. aí, doutora, Muito. qual foi a sua situação mais inusitada? Nossa, John, se eu te falar, já vi tanta coisa, já vi de tudo que você imaginar. Meu Povo Deus. tomando vinho, com charuto, fazendo churrasco, passando sem camisa, um monte de situação. E aí eu acho assim, o meu ponto de vista, né, assim, que veio para facilitar e tudo, mas como qualquer outra reunião que você faz virtual, há necessidade de você se concentrar, de você parar, de você, né, prestar atenção naquilo que está sendo dito e tudo. Não é porque é uma assembleia de condomínio que você vai estar ali, né, da forma como você quiser, né? Então, assim, isso lá atrás, né, por às vezes o próprio descuido, ou realmente, como a Eliane falou, não saber manusear o sistema e tudo, acontecer alguns imprevistos e tudo. Hoje já é muito difícil você ver. Muito difícil você ver. Obviamente que tem ainda alguns condôminos sem noção, que estão ali, né, não levam a assembleia de condomínio de uma forma tão a sério, assim, né, para poder se sentar, concentrar, tudo, etc. E ainda estão ali, né, sem camisa e tudo. Olha só, assim, para mim, tô lá na presidência da mesa, mas eu não acho, assim, o do mais adequado. Mas também, quem sou eu para julgar, né? Não, eu acho que ele estando ali exercendo, dentro Entendi. da casa dele, né? E aí a pessoa fica lá da forma como ela achar melhor. Eu acho que no final das contas, o importante mesmo é que a gente consiga deliberar e atender aí a vontade da maioria dos condôminos, né? Isso é o essencial. Teve um caso também que eu lembrei aqui agora, que era um membro do conselho, na hora de pedir para se manifestar, fazer a leitura do parecer, que a gente chamou, a pessoa tinha dormido na cadeira em frente da... Mas o parecer já estava pronto, aí acabou que outra pessoa fez outro a gente membro do conselho tá em casa, entrou, né, gente? É complicado. Pessoal, dá uma pausinha aqui nas resenhas para poder falar um pouco sobre as perguntas. Vamos lá. Teve algumas perguntas aqui, não vai dar para poder ler todas, a gente está com prazo um pouco curto, mas vamos lá. Pergunta do Afonso. A Assembleia Virtual suporta quantos acessos simultâneos? Bom, eu acho seria que mais uma pergunta técnica para mim, né? Vamos lá, pessoal. Depende sempre do contrato. Sempre quando o condomínio contrata uma assembleia, a gente designa um número de usuários, ou no Zoom, ou seja, lá na plataforma que ele queira executar a assembleia. Só que no aplicativo do condomínio dedicado não tem limite, não. Você pode colocar quantos usuários você quiser lá para dentro, tá? A gente tem executado assembleias aí com condomínios de 1.300 unidades, onde a metade disso participa, ó, tá vendo? É o feedback da Natália. O feedback da Natália é fidedigno. Vou passar uns números aqui para dizer para vocês. A Natália participou demais de... Quantas assembleias? Deixa eu ver aqui. O Gabriel tem. 148 assembleias com a ferramenta. E foram 410 assembleias. 410 a assessoria está corrigindo, né? A voz da consciência aqui está falando, gente. 410 assembleias, entendeu? Dentro da nossa ferramenta. Houve mais de 52 mil participações em assembleias virtuais. Ou seja, são mais de 235 mil votos computados. Maravilha, hein? E detalhe, nenhuma dessas assembleias foram questionadas, seja no cartório ou judicialmente depois. Então, é um número bem relevante para uma assembleia que atende muitos requisitos que a doutora trouxe, né? E também das convenções de condomínio, que são muito, muito diversificadas. Então, a gente tem atendido bem, né? Seja ela votação por unidade ou por fação ideal. Exatamente. Lógico, para você poder adequar o sistema a cada uma das convenções, é como se cada condomínio tivesse uma legislação própria. Exatamente. Realmente é magnífico. Então, mas aqui tudo a gente fez o quê? A gente tem um condomínio, John, que a gente realiza dentro do sistema 3 assembleias simultâneas, numa mesma sala de reunião. A gente utilizou uma sala de reunião, uma reunião só, Entendi. Mas dentro do sistema se gera 3 relatórios de 3 assembleias simultâneas. Eu sei. Incrível. Ele é o único e a gente consegue fazer e tem dado certo. Tem sido aceito, né? Tá vendo aí, gente? Esses feedbacks são fantásticos, faz a gente cada vez mais evoluir. A outra pergunta aqui, é possível criar uma assinatura? Foi inclusive da Elizabeth Velasquez, hein? É possível criar uma assinatura digital para sanar o problema apontado pela doutora Pantoja? Poderia ser feito diretamente pelo sistema do condomínio dedicado. Bom, é um requisito. É o que a gente faz. A gente
pega o requisito, analisa esse requisito, levanta mais informações, desenvolvemos e soltamos para os condomínios. Esse é o DNA do condomínio dedicado. Eu acho assim que a sugestão da Beth, né? Aliás, um beijo, Beth. Bom ter você aqui com a gente. É fantástica, né? Então, assim, se o condomínio dedicado conseguir fazer isso, tudo vai nos dar até mais subsídios, por exemplo, para brigar lá no cartório, de alguma forma e tudo, né? Porque para os cartórios poderem, né, a gente poder aí avançar na tecnologia em relação a essa questão da alteração da convenção. Não é só possível, como no lado do condomínio dedicado, a gente já tem algumas funcionalidades que já utilizam a assinatura, entrega de correspondência, Sim. entre outras funcionalidades lá, onde você tem que utilizar a assinatura lá através do tablet, do celular, enfim. Bacana. Eu ia falar isso, que eu acho que não estava longe disso acontecer, não, porque já tem no sistema. Pois é. Tá, não. Conhece bem o sistema. Eu conheço bem o sistema. Pois é. Da primeira pergunta, John, perguntaram aí do tempo, né? A quantidade de usuários e tudo. Eu já tive em assembleias que o síndico quis economizar e não pagou o Zoom a mais. Bacana. Quando viu, ultrapassou o limite, a gente teve que cancelar. Ótimo. Pessoal, a gente está chegando aqui no limite da nossa transmissão. Eu quero agradecer a todos que participaram. Queria agradecer a doutora Pantoja com esse conhecimento fantástico sobre assembleias virtuais, a Eliane. Obrigado, Eliane. A doutora Natália Lira, que executa nossas assembleias virtuais, que passa essa segurança para os clientes, entendeu? Do sistema. Isso é importante. Obrigado, doutora Natália. John, obrigada, viu? Agradeço, Estou muito feliz de ter participado desse momento aqui, desse nosso bate-papo tão gostoso, né? Que a gente poderia ainda ficar, passou tão rápido, que a gente poderia ficar aqui tempos e tempos falando. Então, é um agradecimento muito especial. Quero me colocar sempre à sua disposição, né? Do condomínio dedicado, sempre que você precisar e tudo. A gente está aqui para colaborar e aprender também. A gente vai levantar muito assunto polêmico, vai vir muito podcast aí. Não conseguimos, infelizmente, colocar a nossa live, entendeu, no YouTube, mas nós vamos trabalhar, vamos melhorar. Vai conseguir. É aquilo que a gente falou, né, John? Antes feito do que perfeito. Pois é. E a gente vai aprimorando, assim como agora a gente está gênio nas assembleias virtuais do condomínio dedicado, vai ser assim com os podcasts também. Eu espero ter contribuído, espero ter contribuído para ter produzido aqui um conteúdo incrível sobre o assunto. John, para encerrar, faltou a minha situação inusitada nas assembleias. Já aconteceu de a gente executar uma assembleia, tá tudo ok, correr tudo bem, a gente envia a gravação pro síndico e o síndico ligar desesperado, pedindo pra gente cortar um trecho da gravação, que a gente não faz, claro, a gente não edita a gravação, falando que tinha uma pessoa no banheiro e usando o banheiro lá, tirou tudo e gravando com a câmera ligada. E aí, a gente realmente ainda verificou, a pessoa colocou o celular, assim, parece que foi proposital, mas não foi, assim. Não, acontece, gente, acontece, mas tem pessoas que são terríveis. Uma posição estratégica. Eu acredito. Lembrando que geralmente essa gravação também ela não é divulgada, ela fica ali, se você quiser consultar, mas ela não é divulgada, justamente, né? Mas o síndico deve ter ficado chocado. Ela ficou chocada. Queria que John, parabéns ao condomínio dedicado. Viu? Obrigado. Sucesso a primeira, parabéns, novamente inovando e foi um prazer. Ótimo, excelente, pessoal. Tenham todos uma boa noite. Boa noite. Obrigada, boa noite.